Oi, pessoal, tudo bem? Voltei para falar sobre o 5º módulo da pós de UTI. É um módulo de pneumologia ministrado pelo professor Ronaldo. Ele é excelente, extremamente didático, extremamente objetivo. Esse módulo é dividido em 6 aulas, 6 temas, na verdade, com 2 a 3 aulas cada tema aí de acordo com a necessidade do tema, né, e da extensão dele. Então a gente tem aula de TEP, de DPOC, asma, doenças pulmonares intersticiais, síndrome respiratória aguda grave, né, o SRAG, e SARA. Eu contei no vídeo do feed para vocês como foi especial para mim esse módulo, como ele teve um apelo diferente por conta do meu contexto, né, no qual eu fui inserida na terapia intensiva, que foi a pandemia. Então, quando comecei a trabalhar em UTI, eu só sabia fazer COVID, né, fui aprendendo e só sabia fazer COVID. E depois, com o tempo, fui começando a pegar umas UTIs gerais, e aí fui estudando e aprendendo um pouco mais. Hoje, eu trabalho em UTI geral, até porque eu não tenho mais UTI Covid, graças a Deus, né? Mas eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, UTI geral é mais simples do que a UTI Covid. Eu pensava, imagina, UTI Covid, todo mundo tem o mesmo diagnóstico, de fato, mas é o pior diagnóstico que você pode ter, que são pacientes com síndrome respiratória aguda grave e SARA. São pacientes que eu tenho que ventilar pronado, são pacientes que estão com nora, vaso, adrenalina, são pacientes que estão com 5 sedações diferentes e ainda não estão bem sedados. Então, era bem difícil, ventilação protetora era super difícil de fazer, todo dia ajustando ventilação conforme a gasometria, o paciente retinha, você tinha que lavar o CO2, nossa, era bem difícil, foi um desafio muito grande. Então, assistir essas aulas aqui tem um apelo diferente, é gostoso de ver algo que, putz, isso eu sei fazer, isso eu estudei na época para aprender, eu tive coordenadores incríveis que me ensinaram muita coisa. Inicialmente aprendi com eles falando, com eles me orientando, e aí fui estudando, procurando fontes para eu realmente aprender e não só ficar com aquela famosa saber de orelhada, né? Então, eu realmente tentava ir atrás de estudar sobre, e hoje ver que eu fiz muita coisa certinha, isso dá um quentinho no coração, é muito bom. Mas indo pro módulo, na aula de síndrome respiratória aguda grave, o professor começa falando de influenza e depois ele fala de COVID. E aí ele destrincha tudo, fisiopatologia, diagnóstico, exames que você vai precisar, quadro clínico do paciente, tá? E na parte de manejo, os pontos assim que eu mais gostei que ele falou foram coisas que eu lembro na época que eram em discussão e que a gente ficava em dúvida de como fazer. Era o uso do corticoide. Então, qual usar, por quanto tempo, né? Que o principal corticoide que a gente usou foi a dexametasona, 6mg por dia, por 10 dias, em pacientes que necessitavam de oxigênio terapia, que estavam internados. A gente viu muita gente fazendo isso errado, dando corticoide para paciente com COVID leve, sem sintomas respiratórios graves ou necessidade de oxigênio. Então, paciente em casa tomando corticoide, isso a gente sabe que não era um bom manejo, mas aconteceu muito. Ele fala também de awake prona, que eram os pacientes que a gente deixava acordadinhos em prona para ver se conseguia melhorar. Falou da VNI versus cateter de alto fluxo, que também foi uma discussão grande na época. Ele falou sobre quando intubar. Esse paciente a gente nunca deve postergar a intubação, segurando o paciente na VNI ou no cateter de alto fluxo, aquele paciente que não pode piscar diferente que a saturação cai. Então, jamais deixar o paciente assim, tem que intubar, é um paciente com indicação de tubo, né? E ele falou também sobre o alvo de saturação de oxigênio. Então, o paciente na chegada, o ideal é manter acima de 94%, mas o alvo de manutenção é 90%. Então, não tem por que deixar um paciente com FI de 100% para ele saturar 98% no monitor. Ele pode saturar 90% e tá ótimo. Você consegue desmamar esse paciente, né? Então, isso foi bem legal. E a aula de SARA também é excelente. Ele fala sobre os critérios de Berlin, que são os critérios que a gente usa para definir SARA. Então, um paciente que começou com sintomas há menos de uma semana ou que teve uma piora desses sintomas respiratórios, né, na última semana. Lembrar que tem que ter uma imagem, para você dar diagnóstico de SARA, você tem que ter uma imagem, seja raio-x ou tomografia, que tenha opacidades difusas bilaterais. A gente precisa disso. Lembrar de sempre excluir diagnósticos diferenciais, então edema agudo de pulmão num paciente que tem aí uma bomba ruim.
o próprio pneumonia, broncopneumonia bilateral, doenças pulmonares intersticiais, então não confundir. E principalmente fazer o diagnóstico mais precoce possível, instituir a terapêutica o mais precoce possível. Tempo é pulmão, a gente precisa dar um atendimento, um tratamento rápido para esse paciente que evolui com SARA, porque o pós-SARA é muito ruim. O paciente vai ter alguma sequela pulmonar, ele, por conta da ventilação mecânica, tempos de sedação, ele vai fazer uma polineuropatia do doente crítico, ele pode ter déficit cognitivo, ele vai ter dificuldade de voltar a trabalhar. Então eu preciso intervir rápido para eu tentar reverter esse quadro o mais rápido possível. Eu não vou colocar pedacinho de aula dessa vez, como é um módulo que eu tinha bastante experiência, né? Trabalhei muito com isso, então eu não vou botar pedacinho de aula, até ia colocar, mas eu acho que não precisa, que não vai agregar tanto dessa vez. E eu quero muito que você que já faz a pós, assista esse módulo. Se você começou a trabalhar na pandemia ou trabalhou bastante na pandemia, assiste que vai ter um apelo diferente, tá? A gente se vê no próximo módulo, nesse é o módulo de cirurgia, com o professor Bruno, que é o meu coordenador da residência. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Então eu venho contar para vocês sobre o próximo módulo, tá bom? Um beijo e até a próxima!